Olá pessoal, meu nome é Maria Virgínia Mendonça dos Santos, eu sou estudante da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco no período corrente 2022.2. Sou discente da disciplina de Projeto de Análise de Algoritmo, que é ministrada pelo professor Dr. Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho. Nessa apresentação, nós faremos uma análise do algoritmo do MedSoft. Mas, então, sobre o que vamos falar? Em suma, trata-se da contextualização do algoritmo e de seu funcionamento, além de verificarmos sua prova por corretude. Definição. O algoritmo do MedSort trata-se de um algoritmo de ordenação, de um método de ordenação. Ele é construído à base de comparação de subpartes que existem no algoritmo, no array que está sendo ordenado, e possui uma estrutura recursiva. O que isso significa? Significa que a chamada da função dentro da própria função onde o algoritmo está sendo executado. Características. Ele é um algoritmo estável, que significa dizer que mesmo onde há repetições, ele manterá a estabilidade do array que ele está ordenando. Observe. Então, um exemplo aqui de um array. Quando ele for ordenar, após as partições, as comparações, observe que aqui a gente repete o número 4. Ele manterá o número 4 aqui e colocará o 4 que se repete próximo a ele. Ele não é in place. O que isso significa? Que haverá a necessidade de memória extra para que ele seja executado. Ou seja, precisaremos separar um espaço extra na memória com arrays extras para que a execução do MedSort seja possível. A performance dele é constante, o que significa dizer que o melhor caso, que é um vetor completamente desordenado, tem o mesmo tempo de execução que um vetor com o melhor caso, que é um vetor completamente ordenado. Isso levando em conta a análise assintótica do algoritmo. Como é que é o funcionamento? Basicamente, ele vai dividir um array em duas partes, em várias partes, várias vezes, até chegarmos ao ponto onde existe apenas uma parte pequena do array que é auto-ordenável. Ou seja, qual é o array, o conjunto de array que está sempre ordenado? É o array unitário. Quando possuímos um array com apenas um elemento, significa que esse array já está ordenado. O MedSort tem o intuito de fazer isso. Ele divide o array até que nós possamos ter um array com apenas um elemento e, por sua vez, por definição, esse array já estará ordenado. A partir disso, ele começa a fazer comparações com as metades que foram divididas do array, e a partir disso, dessas comparações, ele vai concatenando essas informações já ordenadas. Daí que vem o nome dele, merge. Ele divide, subdivide o máximo possível até possuirmos uma parte muito simples de ser ordenada e depois ele merge todas as informações com os vetores já ordenados. A abordagem do MedSort, ele é uma abordagem de divisão e conquista. O que significa dizer que ele vai pegar o problema, dividir em partes muito pequenas para que fique mais simples de ser resolvido. E a partir dessas partes pequenas, nós conquistamos a solução que é necessária, que é esperada, construindo o vetor ordenado e fazendo o merge deles até que nós tenhamos o vetor completamente ordenado.
Divisão. Paradigma de divisão e conquista. A divisão vem, por exemplo, nós temos um vetor, vamos dizer aqui, um vetor V, tal que V possua um tamanho N. Esse tamanho N vai ser dividido por 2 sucessivas vezes, até que o valor do vetor seja igual ao tamanho dele. Ou seja, digamos que o array comece em 0 e termine em 8. Enquanto o índice 0 for menor do que o índice 8, esse vetor será dividido por 2. Conquista trata-se da ordenação desse vetor. Quando chegamos no ponto onde V possui um índice de 0 igual a 0, ou um índice único, significa que chegamos a um ponto, o ponto principal onde nós queríamos chegar, que é uma parte átoma, que é indivisível e que ela já está ordenada. A partir disso, nós começamos a parte da conquista, que é a ordenação. Começamos a comparar os elementos e, a partir daí, nós fazemos a combinação. Comparamos os elementos, vemos qual é o maior, qual é o menor, e a partir disso nós combinamos isso em um novo array que já estará ordenado. Simulação. Para melhor entendermos o funcionamento dele, já que é um conceito mais abstrato, nós faremos agora um exemplo de como ele funciona ativamente, numericamente. Observe. Esse array aqui, ele começa com 0, e aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem até o 6. Aí nós fazemos a pergunta: 0 é menor do que 6? Sim. Então, nós dividiremos o vetor em duas partes. Aqui nós possuímos 7 índices. Então, será 7 dividido por 2, que dá 3,5. Considerando apenas o teto da divisão, nós temos 3. Então, subdivide-se para cá. Aqui fica 0, 0, 1, 2, 3. Aqui fica 4, 5, 6. Faremos de novo a mesma pergunta. O 0, ele é menor do que 3? Sim. Então, nós dividiremos de novo. Aqui é a mesma coisa. 0 é menor do que 1? Sim. Então, nós dividiremos o array novamente. Aqui já não há mais como dividir. Então, só repetiremos o valor que está identificado nesse endereço de memória. Dividindo, nós chegamos ao modelo atômico que nós queríamos, que é com o array unitário, com um array com apenas um valor, que já é ordenado. A partir disso, nós começamos o processo de conquista e combinação. Observe. Comparamos essa parte daqui. 27 é menor do que 38? Sim. Então, 27 vem antes de 38. 3 é menor que 43? Sim. Então, 3 vem antes do 43. 82 é menor do que 9? Não. Então, 9 vem antes do 92. Como há apenas o 10 aqui, nós o repetimos. Seguimos para a próxima comparação. Imagine que aqui há um índice I e aqui um índice J. 3 é menor do que 27? Sim. Então, o 3 ele é copiado. O J ele é incrementado
e nós avançamos para o próximo número desse array no momento, que é o 43. Comparamos com o i que está lá. 27 é menor do que 43? Sim, então 27 é copiado para cá. Nesse momento, o i ele é incrementado e nós seguimos para o 38. 38 é menor do que 43? Sim, então o 38 desce para cá e aí, não tendo mais nenhum número para comparar, nós descemos o 43. Posteriormente, quando nós fizermos a análise do algoritmo, do pseudocódigo, nós entenderemos por que nós podemos repetir o 43 aqui e não haverá nenhum problema de execução ou falha de segmentação da memória. Descemos o 43 para cá. Nesse mesmo formato, faremos com esses arrays. 9 é menor do que 10? Sim, então copio 9. 10 é menor que 82? Sim, então copio 10. 82 é menor... 82 tem mais algum número para ser comparado? Não, então nós copiaremos ele para cá. Posteriormente também entenderemos por que essa comparação ela é possível. Pronto, chegamos a este penúltimo array aqui. Começamos aqui por um i. O 3, ele é menor que o 9? Sim, então nós copiamos o 3. E incrementamos o i, que segue para o próximo número. O 27, ele é menor do que o 9? Não, então o 9 é copiado para cá. Incrementamos o j e ele segue para o próximo número do array. 10 é menor do que 27? Sim, então nós copiamos o 10. Mais uma vez, o j ele é incrementado, nós seguimos para o próximo número do array. O 27, ele é menor do que o 82? Sim, então nós copiamos o 27 e o i é incrementado. Seguimos para o 38. 38 é menor do que o 82? Sim, então nós incrementamos o i e copiamos o 38 no array abaixo. Seguimos para o próximo elemento do array. 43 é menor que 82? Sim, então nós copiamos o 43. Temos mais algum número para comparar ao 82? Não, então nós descemos ele para cá. Nesse momento, chegamos no vetor, que está completamente ordenado, e como foi esperado. Faremos agora a análise do pseudocódigo do mês de sorte. Aqui no mês de sorte, nós receberemos o array como parâmetro, P, que é o índice inicial do array. Se ele começa em 1, em 2, em 0, ele é o valor de P, e R é o tamanho do array. O nosso caso base, que interromperá a nossa chamada recursiva, acontece quando P for menor que R. Não, quando P for maior do que R. Enquanto P for menor do que R, a função recursiva ocorre. Sendo P menor do que R, nós temos que o Q, que é uma variável que nós declararemos aqui, receberá o P mais R dividido por 2. Ou seja, pegando o exemplo do nosso algoritmo daqui, temos que o A é o array inteiro, o P é o 0 e o R é o 6. Tendo isso em vista, aqui teríamos 6 mais 0 dividido por 2. Então, Q seria igual a 3. Posto isso, nós seguimos para a chamada recursiva. Como foi declarado inicialmente nessa apresentação, vimos que o mês de sorte trata-se de um algoritmo de paradigma do paradigma de divisão e conquista.
E a forma recursiva, ela é um método de divisão e conquista, porque ela divide o problema em partes menores até que a parte que sobre seja desprezível e simples de ser tratada. Nessa primeira chamada recursiva, o médio sorte é chamado e nós passamos como parâmetro o array, o P, que é o índice inicial, o 0 aqui, e o Q, que é o valor que nós descobrimos aqui, por 3. Ou seja, aqui, nessa primeira chamada recursiva, nós estamos passando esse array. Nessa segunda chamada recursiva, observe, nós estamos passando o array como índice o Q, que é esse aqui que nós descobrimos, mais 1, ou seja, esse aqui é o índice 4, até o R, que é o 6. Ou seja, ele está passando essa parte aqui do vetor. À medida que ele é chamado, esse vetor vai sendo dividido. Observe que a primeira chamada recursiva trata-se do lado esquerdo da árvore e a segunda chamada trata o lado direito da árvore. E por fim, nós temos a chamada da função merge, que tem como propriedade a conquista e a combinação da função merge sort, do algoritmo do merge sort. Para ele, nós passamos como argumento para a função o array, o P, que vale 0, o Q, que vale 3, e o R, que vale 6. Tendo isso em vista, vamos fazer a análise do pseudocódigo do merge para que nós possamos consagrar o nosso conhecimento acerca do merge sort, do funcionamento do merge sort. Aqui, inicialmente, nós declaramos que N1 ele recebe Q menos P mais 1. Ou seja, N1 está recebendo o tamanho da primeira parte do array. Ou seja, o tamanho desse array aqui. E posteriormente desse e assim sucessivamente. Ou seja, aqui temos Q, que é 3, menos P, que é 0, mais 1. Ou seja, nós temos 4. E no N2, nós temos o N2, que é o R, que é 6, menos Q, que é 3. Ou seja, nós temos 3. Aqui, nós precisaremos declarar a quantidade, novos arrays, para que nós possamos fazer as comparações e depois possamos fazer o merge desses arrays. Vejam, o L, ele é do tamanho da primeira metade mais 1. Ou seja, nesse exemplo que nós estamos usando, o L teria o tamanho 5. E o R tem o tamanho da segunda metade do array que foi dividido, mais 1. Ou seja, nesse algoritmo ao qual nós estamos usando como exemplo, ele teria o tamanho de 4. Nesse primeiro for, o que nós estamos fazendo é fazer o L, que nós já declaramos o tamanho dele, receber os elementos que estão na primeira metade do array que nós já dividimos. O segundo for, ele trata justamente da segunda metade. O R, que a gente já determinou o tamanho, que tem o tamanho da segunda metade do array que nós estamos trabalhando, mais 1, receber a segunda metade. E aqui nós faremos um tratamento, que é basicamente nesse índice extra que nós estamos colocando em cada metade do array, nós vamos adicionar o infinito. Mas por quê?
Lembra que eu disse que nós entenderíamos por que nós poderíamos simplesmente escrever o 43 aqui e não ter nenhum erro de falha de segmentação da memória e não ter nenhum erro acusando no sistema? Porque toda vez que há uma divisão, é adicionado uma casinha extra no array com um valor infinito. Então, quando nós terminarmos com essa parte do array, ainda haverá essa casa. E aqui, como sobrou 43, ele está sendo comparado ao infinito. E como nada é maior do que o infinito, ele pode ser escrito aqui. A mesma coisa aconteceu em outras partes aqui com 82, se não me engano, foi com 82. Aqui terá um infinito, ele é comparado. Você pode, o 82, ele é maior do que o infinito? Não. Então, ele pode ser escrito aqui. Todas as casinhas aqui recebem esse infinito, de todos os arrays e todas as divisões. Então, o I e o J são inicializados com 1 e 1. E nesse terceiro for, nós temos um for que percorre todo o tamanho do array. Veja que ele vai de P até R. P é 0, que é o índice inicial do array, e R é o 6, que é o tamanho, o índice final do array. Após iniciar o for, nós temos que o primeiro número da primeira metade do array, ele é comparado com o primeiro número da segunda metade do array, do R. Dessa forma, nós temos que, se o número de LI for maior ou igual a RJ, então o array principal, o A, que a gente já declarou aqui, e aqui, que a gente chamou ele aqui, ele recebe o LI, que ele é o menor número. E aí, nós incrementamos o I do 1, o índice do L, que era o que a gente estava fazendo aqui, quando a gente estava fazendo a comparação. Ele incrementa, pronto. Nós vimos que o 3 ele é o menor, então nós escrevemos ele, incrementamos o I e passamos para comparar o segundo número com o primeiro número. Para o caso base do terceiro for do MED, nós temos que isso ocorre quando o K ele é igual a P, como é informado pelo próprio algoritmo. Observe que, sendo o K igual a P, o I, dado que o L de I, o R de J começa em 1, e o L de I também começa em 1, temos que nenhum dos elementos que pertencem a L ou a RJ é copiado para o A de K. Dessa forma, nós temos que, para o caso base, quando K é igual a P, o A ele é um vetor vazio. Caso base. Como nós podemos observar, ele inicializa-se com K sendo igual a P. Sendo assim, com K igual a P, temos que P menos P, ele é igual a 0. Ou seja, como o algoritmo inicializa-se carregando todos os subvetores de L de I à esquerda e R de J à direita, e temos que o I e o J eles são iguais a 1, o A ele é inicializado como vazio, uma vez que L de I e R de J são vetores unitários, eles já estão ordenados, só que não há elementos para serem há elementos, mas eles não são comparados. O R de A, ele não é incrementado, ele não é copiado nenhum dos valores de LI, nenhum dos valores de R de J. Sendo assim, o vetor ele permanece vazio.
hipótese de indução, ela acontece que ela mantém a invariante. O que isso implica dizer? Implica dizer que a cada vez que o for ele é executado, a invariante, que é o k, ele é incrementado e ocorre a comparação dos elementos, ou seja, o k ele é incrementado, então é comparado os elementos que estão à esquerda com os elementos que estão à direita, e dessa forma o a, que é o vetor inicial, ele passa a receber elementos que, por comparação, eles já estarão ordenados. Então, a hipótese de indução. Ela ocorre quando L de I é menor do que R de J, supondo que L de I ele é menor do que R de J, o elemento que está no índice I, ele sendo o menor, ele será copiado para o vetor A. E o I será incrementado. Dessa forma, acontece a incrementação da invariante, ou seja, quando o I ele é incrementado, ele é passado para o vetor A, que possui o índice K, e ele é incrementado também. E esse possuirá todos os menores elementos dessa parte do array, até que este esteja completamente ordenado. O caso simétrico ocorre para quando o R de I ele é menor do que o L de I. Aqui no caso seria um J. Quando o L de I ele é maior do que o R de J, isso implica dizer que o valor que está nesse índice de J ele será copiado para o vetor de A e o J será incrementado. O incremento ele ocorre em K, em I ou em J. Em I ou em J. Isso estabelece o valor da invariante e isso faz com que o for ele ocorra até que o vetor ele esteja completamente ordenado. Para a finalização desse algoritmo, nós temos que o término ele ocorre quando K ele é igual a R menos 1. Como nós podemos observar lá no pseudocódigo, o for ele percorre do K igual a P até o R. Ou seja, quando K for igual a R, o for ele ainda responde à condição necessária e por essa razão ele executará. No entanto, quando o K for igual a R mais 1, ele será interrompido. Dessa forma, nós temos que no final o A terá o tamanho de P até K menos 1. Substituindo aqui, nós temos que no final do algoritmo K é igual a R mais 1. Ou seja, a gente coloca aqui o R mais 1, que é igual ao K menos 1, e nós temos que o vetor ele vai do P até o R, que é o índice do início do array e o índice do final do array. Ou seja, nós temos o array e ele está completamente ordenado. Esse aqui. Estes contêm os K menos P, que é igual a R menos P mais 1. Ou seja, todos os elementos que pertenceram à primeira metade, à esquerda, e os elementos que pertenceram à segunda metade, à direita, eles eles foram copiados para esse vetor final e eles estão ordenados. Então, os conjuntos à esquerda e os conjuntos à direita, eles somados vão ter um total de R menos P mais 3 conjuntos. Por quê? Porque nós temos o total de elementos que pertencem ao tamanho do subvetor à esquerda e o total do tamanho do subvetor à direita, levando em consideração as flags que nós instituímos de adicionar mais uma posição em cada parte dos subarranjos, para que nós possamos fazer aquela condição do infinito e não dar nenhum erro de execução. Tendo em vista que o K menos P ele vai ser igual ele vai ter esse mais 1 aqui,
Então, nós temos que, no total, nós temos um R menos P mais 3 elementos, ou seja, esses 2 mais esse 1 aqui, e todos os elementos, tirando as flags que nós instituímos, eles serão copiados para o vetor A. Por fim, nós temos as referências que eu utilizei o livro do algoritmo, Teoria e Prática, que é do Goleman e outros cientistas da computação, e utilizei o site da Wikipédia.